Moro anula a punição a delegado da Lava Jato que conduziu investigação para abafar caso de grampo na cela do Youssef. E qual é o delegado envolvido? O delegado que pediu a pizza. O Ministério da Justiça, comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, anulou a punição administrativa imposta ao delegado Maurício Grilo Moscardi, da Lava Jato em Curitiba, que foi condenado pela Corregedoria Federal da Polícia Federal a 8 dias de suspensão por ter direcionado a condução de inquérito interno com o objetivo de abafar o caso sobre o uso de grampos ilegais na cela do Alberto Youssef. Abafa esses grampos ilegais. E aí, quando as pessoas dizem que a Lava Jato, né, o Moro, eles defendem um Estado policialesco, né, que não respeita as liberdades dos cidadãos, começa a fazer um certo sentido, né? Porque é o Youssef que a gente vai defender que qualquer coisa seja feita contra alguém que a gente não gosta. O delegado da Polícia Federal diz que Lava Jato tentou destruir provas a pedido de colega promovido por Moro. E esse é o caso do Fenton, que fala o seguinte: de acordo com as mensagens, um outro delegado, o Maurício Moscardi Grilo, teria pedido a Fenton para que um depoimento da doleira Nelma Kodama não seja anexado ao inquérito que investigava policiais desafetos da operação. Nas conversas, Moscardi diz para Fenton não juntar o depoimento que tomou da doleira Nelma Kodama porque teria desagradado ao delegado Igor Romário de Paula e prejudicaria o avanço da investigação. Eu não coloquei aqui porque a explicação é longa, seriam algumas páginas, mas no relatório final da CPI da Petrobras, quem fez essa primeira denúncia aí dos grampos foi um delegado chamado Valmei, algo assim. Ele fez a denúncia, a coisa não foi pra frente, no final assim, não tem grampo ilegal nenhum. E esse delegado depois, ele conhece esse Phantom e fala, contei aí o Phantom compra a briga, o Phantom leva essa briga para a Corregedoria Geral da Polícia Federal e aí o Moscardi, que estava à frente da sindicância, foi punido. E vamos falar um pouco do time Moro. Vamos falar um pouco do time Sérgio Moro. Seus amigos, candidatos. Será que Moro já tinha um projeto de poder desde o dia antes de entrar no governo, quando ele recebeu a proposta? Matéria do UOL. Quem é o diretor-geral da Polícia Federal, pivô da crise entre Moro e Bolsonaro? Tá falando do Valeixo. O ex-diretor-geral é próximo do Moro desde o Banestado. O tão famigerado Banestado. Quando o Moro foi convocado por Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça, montou um time de assessores auxiliares com as pessoas da chamada República de Curitiba, policiais e outros investigadores com experiência no combate a crime organizado e corrupção. Moro trouxe ainda 2 pessoas ligadas a Valeixo para Brasília, o Rosalvo Ferreira Franco e o Igor Romário de Paula, que, como vocês podem ver, o Igor Romário também atuou no Banestado, o Rosalvo também, Valeixo comandou o inquérito da Força Tarefa no caso Banestado. Interessante, né? Interessante. E você ainda vê aqui, Sérgio Moro anuncia primeiro os nomes da sua equipe. Érica Camarena, a gente vai falar bastante dela, estava no depoimento do Sérgio Moro, assumirá o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, DRCI. E depois ainda foi pro COAF, né? Tá lá, Marina não só participa da Lava Jato desde o início ao lado do delegado Márcio Adriano Anselmo, como também foi a responsável por batizar a operação. Vale lembrar que a Érica também participou do Banestado. Será que, na verdade, esse projeto de poder ele surge no Banestado? Será que o fato que nenhum dos grandes peixes, né, os grandes players da política e também da elite brasileira, né, grandes banqueiros, famílias ricas, grandes emissoras de TV que estavam no Banestado e que não deu em nada? Será que Sérgio Moro conseguiu muito material, conseguiu muito apoio desse pessoal? O que aconteceu naquela época? O Banestado é um fantasma que também assombra o Moro. E você vê, Banco Central mantém delegados da Lava Jato no novo COAF. Lá no COAF, quem que estava no COAF? Quem que o Moro colocou? Érica Camarena e o Márcio Anselmo. Estão aí, né? Anos juntos, Banestado. A composição do antigo COAF estava restrita a servidores públicos. Especialistas alertam que permitir a nomeação de pessoas fora do serviço público poderá fragilizar o sigilo das informações fiscais e bancárias. Sigilo. Vazamentos do COAF, vazamentos da Receita. O Márcio Anselmo também trabalhou no Banestado, tá lá embaixo. E você vê, né? Opa, aqui tá repetido. Sem acordos, não teríamos revelado esquema na Petrobras.
Deltan Dallagnol também participa lá do Banestado e ele participou do primeiro termo oficializado no Brasil, em 2003, com Alberto Youssef, a famosa delação premiada, né? Colaboração. O primeiro foi com o Youssef foi o premiado. Será que é amigo do Moro? E vamos falar um pouco dos vazamentos, né? Já que acabou de falar. Vejam só. No depoimento do Sérgio Moro, ele também falou uma coisa que foi interessantíssima. O Sérgio Moro fala o seguinte, ó, que logo depois vazou na imprensa que o Planalto substituiria Valeixo e que, em decorrência, ele sairia do governo. E se o Sérgio Moro tem um antagonista como basicamente família, Sérgio Moro tem uma pessoa que pode ser, quem sabe, uma amiga próxima, né? Porque família é só realmente o Diogo Mainardi, o Cláudio Dantas, Mauro Sabino, esse pessoal, que é a Bela Megali. Se vocês pararem para analisar, principalmente as últimas movimentações políticas do Sérgio Moro, a que ele não quer que fique muito contaminada, sempre sai na Bela Megali. Quem acompanha direto sabe. E ela noticiou às 10h23 da manhã tudo que iria acontecer passo a passo em ordem. Dá uma pausa e dá uma lida. E o interessante disso é o seguinte, ó, Moro, ele avisou na imprensa. Ele avisou que, ó, pô, vai substituir o Valeixo, vou sair do governo. E no dia anterior à saída do Sérgio Moro, também tem um famigerado gráfico da Bolsa de Valores. Quando começaram a sair os boatos da saída do Sérgio Moro, aproximadamente às 2h30 da tarde, a Bolsa despencou, 2 horas depois subiu. Inclusive a própria Carla Zambelli mostra para Moro isso daí. Moro, não faz isso, pelo amor de Deus. Ela vai procurar Moro em torno de 3 da tarde, ó, exatamente após os vazamentos da saída. E naquele momento, o antagonista, citado por Bolsonaro, e todo mundo sabe dessa relação, 14 matérias. 14 matérias somadas, né? O antagonista junto com o Grupo Cruzoé. Antagonistas são acho que 11 e na Cruzoé são mais 3. E a Bolsa, sendo que até então, um dos sócios desse pessoal, né? Que é o Grupo Maré Clauson, que é dono da antagonista Cruzoé, era a Empíricos. Uma empresa aí, né? Que dá dicas no mercado. Sei lá como é que ele se classifica. Nem sei, me desculpa aí, não sei nem como é que se classificava. Hoje em dia não são mais sócios. E tudo muito estranho. Vocês verem aqui, ó, no dia 3, né, anteontem, olha isso daqui. Nas últimas 6 horas, só quando o Moro aparece candidato, chegando no Brasil, 14 matérias. É o braço amigo, é o braço da imprensa do então juiz. E voltando a Érica Camarena, figura controversa, olha essa matéria de 2019, que Sérgio Moro levou, colocou no COAF. Os especialistas falam, cara, colocar alguém que não é da Receita e pode ter vazamento de informação perigosa. E essa matéria falava o seguinte, ó, ex-chefe da Polícia Federal, na Lava Jato, Érica Camarena, perde ação contra a jornalista. Érica buscava ser indenizada por Auler, por reportagens publicadas no blog. Os textos em questão relatavam que ela liderava uma oposição à nomeação como ministro da Justiça de Eugênio Aragão pela presidente Dilma Rousseff, isso em 2016. Isso porque Aragão seria contra o uso de vazamentos, tática vastamente utilizada pela força-tarefa da operação. Pô, você ser contra o cara, porque o cara não gosta de vazar coisa, isso é meio pesado. Pela mesma matéria do Conjur. Segunda temporada. Esta não é a única briga entre Marina e Auler. A delegada tem um processo contra o jornalista por calúnia e difamação por ter dito, em uma reportagem, que ela manteria uma boa relação com jornalistas, vazando informações de investigação. Parece que realmente é um comportamento dos lavajatistas, né? Censura judicial, pela mesma reportagem na Carta Capital, Érica Camarena moveu ação cível pedindo indenização de 100 mil e que o texto fosse retirado do ar. Só que a justiça entendeu que os fatos é liberdade de expressão. Não vai derrubar. E vamos falar do caso COAF, porque a Érica Camarena tá lá, né? Quando o Sérgio Moro sai do COAF, o Mendonça assume, então, como ministro da Justiça, você vê, ó, o governo exonerou a delegada que integrou Força-Tarefa da Lava Jato. Demitiu lá a Érica Camarena, né? Um dos primeiros nomes anunciados por Sérgio Moro. Não vai ficar aqui na COAF. E na época que o COAF teve aquela discussão, fica com Sérgio Moro, fica com Paulo Guedes, teve muita zoada. Vocês lembram da chiadeira? Vocês lembram de pessoas como Nando Moura, como o MBL, como Danilo Gentili, essas pessoas, né, que hoje compõem ativamente a Terceira Via, participaram também de forma ativa na CPMI das fake news contra os apoiadores do governo. Inclusive o Sérgio Moro vai estar em breve agora no próximo congresso do MBL. Olha essa matéria da época. Quem defende a demissão do chefe do COAF indicado por Moro e por quê? Se Moro indicou a Érica Camarena, o Márcio Selby também estava lá, também tinha outra pessoa muito controversa no COAF lá na época.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também não gostou da decisão do STF sobre o COAF. Na última segunda-feira, Moro se reuniu com Toffoli para falar sobre o assunto. Nesta segunda, ele se encontrou com Paulo Guedes para tratar do COAF. Leonel chegou ao comando do órgão pelas mãos do Moro. Quem é o Leonel? Quem é o Roberto Leonel?